Forte. Nós nos alegramos porque o Senhor nos trouxe aqui e nós queremos mais dele. Nós queremos receber a porção que está preparada para a nossa vida. Aquilo que a gente precisa ouvir, nós estamos prontos para que o Senhor derrame sobre a nossa vida através do nosso pastor. Estenda as tuas mãos sobre a vida do pastor Cássio. Meu Deus, meu Pai, aqui está o teu servo. Usa-o como o Senhor nunca usou. Que nessa noite, meu Deus, nessa tarde, meu Deus e meu Pai, o Senhor possa usá-lo para que a tua igreja seja alimentada. Coloca, Pai, ousadia, intrepidez, discernimento, Pai, alegria em falar do teu amor aqui, Pai, no espírito do pastor Cássio, porque nós estamos prontos para receber a tua palavra. Muito obrigado em nome de Jesus. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Pai, obrigado, Senhor, por essa tarde e noite que o Senhor nos proporciona. Me usa poderosamente, Pai, que eu seja um canal teu, mesmo sendo um cano de baixa qualidade, mas a água que passa por esse cano é a tua água, Pai. Então faz teu querer e tua vontade na minha vida e na vida de todos que estão cultuando aqui e através das redes, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 2. Obrigado. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 2, conta uma pequena história de duas servas do Senhor extraordinárias. Que muitas das vezes a gente pega só o exemplo meio ruim que acontece nessa história. Mas a gente vai retirar dessa história um momento muito maravilhoso também. Vamos ler. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Amém? Tem duas mulheres aí. Alguns historiadores acham que é um homem ou uma mulher. Enfim, é Evódia e Sintique. Se é homem ou se é mulher, pouco importa. O que importa é que tem uma situação aqui. E qual é a situação? O tema da mensagem dessa tarde e noite é a cultura do amor. E como é a cultura do amor? A gente muito ouve sobre amor. E amar é a coisa mais fenomenal, mais fantástica que Deus nos ordena. É a primeira coisa logo se falando. Deus logo coloca para nós: ame a Deus acima de todas as coisas e amai o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Só que tem essa história aqui de duas mulheres, eu vou citar como mulheres, que para nós brasileiros, Evódia e Sintique pode ser feminino, para elas simplesmente viverem em harmonia.
Eu tenho tique, gente. Viu? Desculpa aí. Para viver em harmonia. E essas duas mulheres mostram uma história fantástica que o apóstolo Paulo mostra uma história fantástica aqui para a nossa vida sobre amor. Na Bíblia, a mensagem, esse mesmo texto diz assim: insisto em que Evódia e Sintique resolvam suas diferenças e façam as pazes. Deus não quer que seus filhos guardem ressentimentos. O que é amor para mim e para você? Quando eu era um pouco mais novo, amor para mim era abraço, carinho, cheiro, dizer te amo e N coisas. Mas amor vai além disso. Amor é você se negar. Amor vai além de um abraço. Amor vai além de um te amo, de um dizer te amo. Amor vai em atitudes. Amor vai em alguns tópicos que eu vou citar aqui. E nesse contexto aqui, essas duas mulheres, elas eram, primeiramente, elas eram cristãs, elas já serviam ao Senhor, elas já serviam à igreja do Senhor, elas já viveram, praticavam o evangelho de se doar, participava da igreja em Filipos, que estamos aqui na carta de aos Filipenses, e elas são citadas nesse contexto aqui negativamente, porque tinha um problema uma com a outra. Só que Paulo, ele não olha apenas para o problema que estava acontecendo momentaneamente. Ele olha com os olhos de Cristo. Ele olha para o propósito que tem na minha e na sua vida. Ele olha da mesma maneira que devemos olhar. Da mesma maneira que Cristo nos ensina a olhar o próximo. Então o apóstolo Paulo vai lá, manda uma cartinha, manda um WhatsApp e diz: olha, só que ele não manda, ele manda para quem? Ele manda para o líder lá. Você, a gente vê aqui na parte posterior do texto, sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho. Ou seja, essa mensagem aqui não é uma mensagem para um novo convertido, não é uma mensagem para um que nunca entregou sua vida a Jesus, é uma mensagem para a igreja. E começando toda essa história, o primeiro ponto que eu quero pegar aqui a respeito dessas duas mulheres, sobre esse contexto todo, é: mergulhe na realidade. Como assim? A realidade desse contexto é que tinha duas líderes que estavam com problema, estavam brigadas, estavam com algum BO, que precisava ser resolvido. Do mesmo exemplo, esse mesmo Paulo que manda essa carta, é o mesmo Paulo que lá atrás, um tempozinho atrás, ele tem um problema com o próprio Barnabé. E esse problema com Barnabé foi como? Ele simplesmente, Barnabé tinha uma pessoa muito próxima a ele, como discípulos, que era o apóstolo São Marcos. E o Marcos, ele simplesmente entra nesse meio da história como? Simplesmente Paulo, naquele meio termo ali, disse que não queria andar com Marcos, queria andar
ou com Barnabé, ou se não ficaria por ali. Aí o que acontece? Barnabé e Paulo acabam se dividindo e indo pregar o evangelho para lugares diferentes. E o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Paulo e Barnabé já ficou chateado um com o outro? Não, eu não creio dessa maneira. Sabe por que eu não creio? Porque logo em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 6, já fala de Paulo e Barnabé juntos. Talvez naquele momento era o momento de pregarem o evangelho em outro lugar. Mas ei, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus é uma palavra para maduros. Como assim? Porque muitas das vezes você pode passar por uma situação, e nessa situação você tem que entender qual é a realidade do propósito. Como assim? Da mesma maneira que Paulo e Barnabé, da mesma maneira que Sintique e Evódia, eles precisavam resolver o problema na hora. Talvez você viva dentro da igreja e viva sem querer pegar na realidade. Como assim? Olha, hoje é um cuscuz com charque. Quem gosta de cuscuz com charque? Amém. Ainda bem que um monte de gente gosta. Porque hoje é cuscuz com charque. Não é cuscuz com leite não, que fica molinho não, viu? Voltando ao assunto. Entrar na realidade da nossa vida é entender que problemas vão vir, mas seja solucionador deles. Entrar na realidade da nossa vida é que igreja não é perfeita. Por quê? Porque a igreja é feita de pessoas, não é feita de paredes. Amém? Então problemas vão vir, mas quando os problemas vier, a gente entra na realidade do problema e vai solucioná-lo. E como é que a gente soluciona? Enfrentando o problema. E quando a gente soluciona? De imediato. Eu tenho certeza que da mesma maneira, por que Paulo mandou uma carta aqui para essas duas? Porque lá atrás passou uma situação parecida com elas, e ele disse, opa, espera aí que disso aí eu já entendo. Eu tenho certeza que Paulo e Barnabé em momento nenhum ficaram, vou para um lado, vou para o outro e a gente vai ficar fechado a cara. Não. Eles simplesmente viveram o propósito. E quando chega já na carta aos Coríntios, já estavam ligadinhos. Interessante. O que significa isso? Significa que uma igreja que cresce é uma igreja que tem que ser madura. Uma igreja que cresce, uma família que cresce, é uma família que tem maturidade. Sabe o que significa o nome Evódia? Fragrância. E Sintique significa destino, acidente. Essas duas mulheres viviam próximo aos apóstolos, viviam falando, trabalhando no propósito de Cristo. E por que o Senhor mandou essa mensagem hoje? Não sei. Eu sei de uma coisa, que todo lugar tem problema. Na minha casa tem problema. Só que a gente vai pegar um exemplo de casal agora. Hoje não é culto aliançados, mas eu vou pegar um exemplo de casal. Muitas das vezes acontece de casal pegar e arruma uma birra com o outro e passa dias sem se falar. E diz, eu não quero falar com ele, eu vou esperar ele vir e se rastejar falar comigo. Ele que peça perdão, ela que peça, ela que venha falar. É ou não é?
Ou isso só aconteceu alguma vez lá em casa? Ah, isso só foi lá em casa, né? Lá em casa já aconteceu, viu, gente? Aí o que acontece? A gente pega e fica... Aí fica lá um para um lado, um para o outro, e ninguém se resolve, e fica lá o BO acontecendo, e o propósito murchando. E aquilo que Deus quer que aconteça, não acontece por conta de quê? Ah, Deus não quer que aconteça. Não, é por conta de mim e de você. Muitas das vezes o propósito está pronto, Deus está pronto para fazer a promessa acontecer, mas muitas das vezes a gente fica com birra. Fica igual a Efode Siddiq. Ela que vinha falar. Eu que não me rebaixo a falar com ela. Isso é cristão maduro. Cadê a fragrância? Cadê o destino? Nós só alcançamos o destino profético que Deus preparou para nós se a gente pegar a fragrância do Espírito Santo que já habita em nós, amém? E usá-lo. Só que muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito. É o que acontece? A realidade é outra. Mergulhe na realidade do que Deus quer para a minha e para a sua vida. Ser realista não é tapar o sol com a peneira. Como assim? Esse ditado, parece que está tapando o sol, tu estás tapando o sol com a peneira. E o problema continua lá. Bota um blackout, resolve o problema. Muitas das vezes a gente pega o problema que está acontecendo e fica tapando o sol com a peneira. Fica topando um problema com a peneira. E o problema, ele insiste. Ei, Deus está esperando para levar uma igreja madura. Amém? E uma igreja madura é a igreja Cristo é o tema, amém? Mas para isso, precisamos viver o propósito completo na realidade. Filipenses capítulo 4, no verso 3, ele diz: leal companheiro de jugo. Sim, e peço ao leal companheiro de jugo que ajude, pois ao meu lado, lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. O que está dizendo aqui? Que as ajude. Você, meu leal companheiro de jugo, as ajude. Que as ajude. Quem é que deve ajudar o nosso irmão? Você acha que o pastor Leandro toma conta de todo mundo? Consegue? Pastor Leandro, sozinho com a pastora Cléo, consegue tomar conta de todo mundo? Ver se todo mundo está bem, ver se todo mundo está com problema, resolver os problemas dos outros. Será que ele consegue? Ele tem mão grande, cabeça grande, mas ele é só um. Eu acho que nessa hora ele deu uma risadinha em casa. Pastor Leandro é só um, pastora Cléo também é só uma. Tem alguma situação acontecendo que você sabe, que você está vivendo? Seja um ajudador, seja um companheiro. E companheiro, ele ajuda.
A pessoa que quer viver o Evangelho de Cristo, ela tem que se portar como cristão. E se portar como cristão é viver como Cristo e não fofocar o problema. Viver como cristão é eu entender que aquilo que Cristo faria, eu devo fazer, mesmo que doa. Hoje o louvor tocou fogo aqui. Os meninos aqui, e a varoa, que tem uma menina aqui hoje só. Tocou fogo, incendiou, foi bênção, o poder de Deus. Eu senti o Espírito Santo, a presença de Deus. Foi algo maravilhoso. Quem sentiu aqui? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Foi algo fantástico. Está sendo algo fantástico. Só que Deus não quer apenas isso não, viu, irmão? Porque tem uma banda gostosa de tocar aqui, ó, vozes bonitas para cantar, é maravilhoso. Ei, mas Deus quer o teu coração. Deus quer o coração limpinho, com as notas certas. Deus quer um coração pronto para perdoar, pronto para viver uma realidade, pronto para se negar. Só que para se negar, tem hora que é complicado. É ou não é? É só comigo. Mergulhar na realidade. E outro ponto, além de mergulhar na realidade, é que para mergulhar na realidade, sabe o que acontece? Dá trabalho. O outro ponto é, dá trabalho. Andar em amor, não é? Eita, pastorzinho. Eita, coisa linda, te amo. Andar em amor não é isso não, irmão. Isso faz parte de carinho. Andar em amor vai além disso. Andar em amor é eu andar na realidade. E para andar em realidade da vida, dá trabalho. Como assim? Sabe o que é o apóstolo Paulo parar o que estava fazendo para ir resolver um BO de 2 mulheres? O apóstolo Paulo tinha várias e várias igrejas para cuidar. Ele parou o que estava fazendo para resolver o BO de 2 mulheres. Por quê? Porque todo mundo é importante para o Senhor. E muitas vezes tem gente que é complicado. Eu sou complicado, gente. Eu sou complicado. Peço perdão. Às vezes eu passo direto assim, ó. Estou aluado querendo resolver um problema aqui. Aí acabo não falando com algo bem. Me desculpe logo. Cássio é meio demente. Às vezes caso é meio complicado, porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem, viu? Todo mundo, todo CPF existente tem algum problema para resolver. Mas esse trabalho que Paulo tem aqui, que os companheiros de jugo têm aqui, quem são esses companheiros? Somos nós, cristãos. Cadê os cristãos da igreja Cristão Tema Church? Que vai propagar o evangelho em Paulista, Olinda, Igaraçu, Abreu Lima e os confins da terra. Amém? Mas dá trabalho. Tem BO para resolver. Em Mateus capítulo 5, verso 9 diz: felizes são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? Pacificador para mim é um cara que resolve o problema. Pacificador é aquele, ei, vai brigar não, vai brigar não. Ei, não brigue não, viu, não brigue não, fica aí. Pacificador é aquele que está lá para conciliar pessoas. Pacificador é aquela pessoa que está lá para unir pessoas.
Pacificador tem a ver com o Espírito Santo, não tem ou não tem? Se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, que BO seria? Hein? Se não fosse Jesus na nossa vida, Jesus. Tem uns aqui que já tinha morrido. Lembra aí o briguento que você era lá atrás? Se não fosse o Espírito Santo na sua vida. Um já disse ali, obrigado, Jesus. Felizes são os que são pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9. Se você é um cristão, você deve ser um pacificador. Porque quem é filho de Deus é pacificador. Está dizendo em Mateus capítulo 5, verso 9. Cadê os crentes? Levanta a mão aí. Amém. A carne do cuscuz está indo embora. Está ficando só o cuscuz agora. Tem igreja que tem um monte de ministério. Ministério disso, ministério daquilo, daquilo outro. Amém, um monte de ministério. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um ministério que é para todo mundo. O ministério da reconciliação. Esse é para todo mundo. Como assim? Porque dá trabalho se negar para ajudar pessoas. Quem aqui faz parte de um PG? Dá uma glória aí, levanta a mão aí que eu quero ver vocês. Glória. Vai ter tendinite na mão não, viu? Não vai ter tendinite nenhuma. Mas sabia que PG é um lugar de pacificar pessoas? Sabia que o PG é um lugar que pessoas são amadas da maneira que está na Bíblia? Não é só o abracinho, oh que bom que você veio, oh tem um bolinho lá, tem um cuscuz, tem uma água, tem um café. Não, não é só para isso não. Esse trabalho aqui, ó, fala de PG. Sabe por quê? Porque essas igrejas aqui, essas mulheres aqui, essas igrejas funcionavam em casas. As igrejas de Atos funcionavam em casas, primeiramente. Começaram nas casas. Talvez essas duas mulheres foram líderes de um PG. Foram líderes de pessoas. E chegou o momento que o PG cresceu, formou sua igreja. Em determinada situação mais longe. Aí essas mulheres foram lá servir na igreja. Só que vamos lá. Como é que pode? A pessoa está com BO e está lá servindo. Está lá sendo testa lá da situação. Tem que resolver. O apóstolo Paulo chegou e disse: ei, vai aí, companheiros, vamos resolver. E foi resolvido a situação. Só que dá trabalho. 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Abra isso, abra aí. Mídia top. Capítulo 1, verso 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O que quer dizer aí? É que muitas das vezes a gente acha que é a gente que vai resolver o problema. Ei, Jesus, ele deixou o Espírito Santo. A graça está sobre mim e sobre você. Amém?
Mas essa graça está sobre mim, sobre você. O Espírito Santo, Consolador, Conciliador, chegou para nós, não para simplesmente a gente ser aqui. Agora eu sou o Power Ranger, porque eu tenho o Espírito Santo sobre mim. Eu sou alguém melhor. Não tem a ver com isso. Tem a ver que Jesus, quando você entrega a sua vida a Ele, Jesus está dizendo, pronto, a partir de agora, você vai ser um eleito meu, para transformar outras pessoas, através do testemunho de vida que eu e você temos. É caldo ou não é caldo? É cuscuz ou não é cuscuz? Quanto mais você conhecer Jesus, a graça de Deus será dada a você. Tem uma música, né, antiga, te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor, né? Sabe não, né? É de Kleber Lucas, é me apacentar, né? Olha. Brincadeiras à parte. Conhecer Jesus, todo mundo quer. Mas o legado que tem para se conhecer Jesus, muitos não querem cumprir. Conhecer Jesus, ser íntimo de Jesus, todo mundo quer. E muitos dizem que são, mas pegar o legado e dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que Jesus diz que eu tenho. Porque é muito bom dizer esse versículo, esse texto, eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso. Aí a pessoa só pensa no bolso. Mas esse texto não está pegando apenas a isso não. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu sou um reconciliador. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, é você pensar e dizer, eu sou um perdoador. Eu tenho perdão para oferecer, eu tenho amor para oferecer, só que muitos lugares por aí prega isso como teoria do dinheiro. Só que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com amor. Tem a ver com se gastar, dar trabalho, mergulhar na realidade. E quando a gente mergulha na realidade, começa a trabalhar na realidade, a gente começa a ter intimidade. Só que para ter essa intimidade, é eu entender que a intimidade que eu tenho com Jesus, aquilo que eu quero de Jesus, aquilo que eu busco de Jesus, como tem um louvor, eu não quero suas mãos, eu quero somente os seus pés. A gente canta aqui na igreja, Jesus, eu só quero os seus pés. Os pés é relacionado ao quê? A viver aquilo que Jesus quer que eu viva. Só que para eu viver aquilo que Jesus quer que eu viva, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que pegar o cajado que Jesus me dá. Só que no cajado vem um pacote completo. Vem um pacote de reconciliação, vem um pacote de ajudar pessoas, vem um pacote de amar as pessoas de verdade. E dá trabalho. Mas eu amo esse trabalho. Quem ama esse trabalho? E esse trabalho tem princípio. E um princípio é intimidade. Tiago capítulo 4, verso 8 diz: chegarmos a Deus e Ele se chegará a vós. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. O que é isso?
É simples, porque muita gente quer ver o cristianismo, o ser cristão, do pede. Deus me cura, Deus me sara, Deus me transforma. Ei, mas Deus está dizendo aqui no texto, vê como esse texto é curto e é profundo. Se achegue a Deus, e Deus vai se achegar a você. Vá para Deus, e da mesma maneira que você está indo a caminho do Senhor, Deus está vindo a seu caminho. E quando tem esse encontro, tem que haver transformação. Se não transformou ainda, meu irmão, observe o caminho. Observe o caminho. Primeira Pedro capítulo 5, do 5 ao 6 diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. O que quer dizer aqui? Deus recita uma palavra, na palavra de Deus aqui é recitada só nesses dois textos, 3 vezes. Humildes, humilhem-se, humildes. E esse mesmo texto, tanto é pregado em 1 Pedro, como também ele é pregado em Tiago. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sabe onde está escrito isso também? Em Provérbios capítulo 3, verso 34. O que quer dizer aqui? Seja humilde. E ser humilde é o quê? É o quarto ponto da situação. É perdoe. Perdoe. Hoje a gente estava participando do culto fúnebre do pai do pastor Leandro. E o pai dele já tinha uma certa idade, tinha umas situações de saúde, e Deus levou para a glória. E todos nós, um momento, vamos ir. E eu tive a oportunidade, nesse culto fúnebre, de dar uma palavra. E a palavra que vinha no meu coração, eu cheguei mais cedo, tinha já pessoas que já tinham chegado também, pastor Lamartine, algumas famílias já tinham chegado, famílias do pastor também, que eu não conheço. E eu cheguei mais cedo, entrei naquele cemitério e fiquei com o celular na mão e escrevendo. Eu disse, meu Deus, olha, com todo respeito a culto fúnebre, mas um lugar que eu não gosto de pregar, é o tal do culto fúnebre, com todo respeito. É um lugar muito difícil, está todo mundo triste. Pregar aqui é maravilhoso, está todo mundo alegre, tem alguns que estão tristes, mas na igreja tem muita gente alegre. E quando chega aqui um louvor top desse, se estava triste, ficou alegre. Aí é uma situação bem difícil. E eu dizendo, Deus, se eu for falar alguma coisa, eu vou falar sobre o quê? Aí eu olhando para aquele cemitério, o cemitério lotado, né? Não de pessoas vivas, mas de corpos, enfim, Jesus. Aí eu entrei lá e fiquei olhando e disse, meu Deus, rapaz, está lotado. Da mesma maneira que outros cemitérios por aí estão lotados. Mas ali tem pessoas que já se foram. Uns para a glória e outros, enfim, não sou eu que vou julgar para onde a pessoa foi. Mas uma pergunta ficou para mim.
se eu morrer, para onde eu vou se eu não perdoar? É muito forte. Se a gente for embora, da mesma maneira que essa multidão de pessoas, milhares de pessoas que já foram, se a gente for embora hoje, sem perdoar, para onde nós iremos? É onde vem a humildade de entender que precisamos e devemos perdoar. Porque Cristo nos perdoou na cruz do Calvário, perdoou o cara que tinha acabado de roubar há poucos dias. Aí Cristo disse para o cara: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí? Escolha ser quebrantado. E escolher ser quebrantado, se quebrantar, é uma escolha. Viver humilde é uma escolha. Porque talvez essa Evódia e essa Sintique, quantos e quantos, eu creio que aqui na igreja não, mas em outros lugares, no seu trabalho, em faculdade, em quantos lugares tem pessoas que não se falam? Que em algum momento estavam vivendo um problema, aí se afastaram e simplesmente criaram ranço. Por isso que lá, eu acho que é Eclesiastes, o pastor Bruno até falou lá, é melhor estar num culto fúnebre do que numa festa. Porque no culto fúnebre você começa a analisar, na festa você não está nem aí. Você está curtindo o momento. Perdoe. Perdoar é ser quebrantado. Escolha crucificar a sua carne. Da mesma maneira que aqui em 1 Pedro está dizendo isso. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus está dando uma sabedoria para nós de graça. Para Ele não foi de graça, mas para nós, Ele está dizendo: ei, meu filho e minha filha, perdoa. Está aí o manual. Vive o melhor dessa terra, mas para tu viver o melhor dessa terra, é necessário você perdoar. Pegue o seu ego e jogue no lixo. Negar a si mesmo não é fácil, mas é necessário para ser um cristão. Eu vou ainda aumentar, é obrigatório para ser um cristão. Sabe o que acontece muitas das vezes? A gente deve escolher ser compreensivo com os outros. Muitas das vezes a gente é compreensivo com nós mesmos. Ah, cheguei atrasado. Ah, mas é porque minha vida hoje foi um pesadelo. Eu posso. Ah, eu fui rude com alguém. Ah, mas você não sabe o que eu passei hoje. Você não sabe a minha história. Você não sabe como eu era tratado meus familiares. Ei. Muitas das vezes a gente é compreensivo com nós mesmos, mas com as pessoas a gente só... nada com nada. Escolha ser compreensivo com os outros e duro com você mesmo. Quando a gente entende que a gente tem que ser compreensivo com as pessoas e duro com nós mesmos, nós mudamos a realidade que nós vivemos.
Como assim? Porque você ser duro com você mesmo é você entender que você não pode errar. Um momento você vai errar, porque somos humanos. Mas você tem que ser rápido em se consertar. Isso é ser duro com você mesmo. É você entender que você deve amar pessoas, mesmo que as pessoas não lhe amem. É você entender que você vai dar o seu melhor, mesmo que ninguém não se preocupe com você. Porque quantos os dias Jesus deu o melhor para nós e a gente não dá nada para Ele? Quantas as vezes Jesus dá o melhor para nós, deu o melhor para nós, e muitas das vezes a gente diz: hoje eu estou cansado, hoje eu não vou, hoje eu estou com preguiça, hoje eu vou de qualquer jeito, hoje eu vou fazer de qualquer jeito. Meu irmão, minha irmã, for adorar o Senhor, meu irmão, dê o melhor, dê o melhor. Estava falando com os meninos antes do culto aqui, e a menina. Mas, meu irmão, o dia hoje foi difícil, foi. Mas no dia que a gente subir aqui, todos os dias que a gente subir aqui, a gente tem que dar o nosso melhor. Independente da situação que você for viver. Eu entendo uma coisa: se eu passo pelaquela porta ali, eu vou dar o meu melhor. Dar o meu melhor para o Senhor e para cada um de vocês. Porque tem gente que pensa: vou dar o meu melhor para Deus, ponto. Ei, dar o melhor para Deus é dar para mim e para você. Amém? Porque servir a Deus é servir o meu irmão. Então, meu irmão, você sair aqui dessa noite, dessa tarde, noite, saia daqui entendendo que você tem que perdoar. Porque Jesus está voltando. E quando Ele voltar, Ele não vai dizer a hora, Ele não diz a hora, Ele simplesmente volta. E quando Ele voltar, a gente tem que estar pronto. E a gente estando pronto hoje, estando pronto amanhã, a gente vai estar pronto quando Ele voltar. Escolha perdoar. Ser o primeiro a perdoar. Muitas vezes tem pessoas que vai: mas pastor, como é que eu vou perdoar? A pessoa que machucou foi ela, foi ele. Meu irmão, quem machucou Jesus? Foi quem? Foi Jesus que machucou a gente? Foi não. A gente machuca Jesus todos os dias. Quando a gente erra, quando a gente peca. Então, meu irmão, perdoe. Mergulhe na realidade. Essa realidade de ser cristão, ela dá trabalho, dá muito trabalho, mas você vai conseguir, porque Deus não dá um fardo que a gente não possa carregar. Então, esse trabalho é prazeroso. Tenha intimidade com aquilo que Jesus quer para você. Seja íntimo de Jesus. E perdoe. Fica de pé nesse momento. Fecha teus olhos. Se você tiver de colocar uma frase na sua vida, se você tiver de colocar uma frase na sua vida como prioridade, sabe qual é a frase que tem que sair da sua boca e da minha boca? É: me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Se eu fiz algo contra alguém aqui, me perdoe. Fecha teus olhos nesse momento. Se você tem algum perdão para pedir essa noite, não tem nenhum abiúdo que vai ficar olhando aqui para um lado e para o outro, para onde você vai ou deixou de ir.
Mas se você tem algum perdão para pedir essa noite, se essa pessoa está aqui, não perca o seu tempo para deixar para depois. Sai do teu lugar e vai pedir perdão agora. E se você tem que pedir perdão a Jesus, se você quer entregar a sua vida a Jesus, que é esse perdão que nós temos que dar a Ele todos os dias, essa busca, é dizer: Jesus, eu errei, eu sou falho, me perdoe, Jesus, eu me arrependo. É entregar a vida a Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero que você dê um passo de fé e venha aqui na frente. Nós queremos orar por você. Mas não se sinta constrangido, constrangida, forçado, porque eu tenho certeza que a melhor coisa que devemos fazer na nossa vida é dar ela a Jesus. Então não tem necessidade de forçar a entregar a vida a Jesus. Mas eu sei que essa noite tem pessoas que precisam de Jesus. E se você precisa de Jesus, viva essa realidade. Entregue sua vida a Jesus.